Olá, meu nome é Fabrício, sou professor de Sociologia aqui no Colégio Adélia e a gente vai falar um pouco hoje sobre o tema da família, como ele é cobrado no vestibular na parte de Ciências Humanas. Então, pessoal, hoje a gente vai falar desse tema da família, que dentro das ciências humanas é muito cobrado nos vestibulares, né? E, além de ter uma importância enorme na sociedade em si, né? Fora das provas, é um tema que está sempre sendo debatido na política, nas rodas de amigos, em todos os espaços, né? E no vestibular ele não fica de fora, né? Ele está sendo cobrado aí todo ano. Então, para você ficar afinado e conseguir responder, gabaritar ali o seu vestibular, vem com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. E antes da gente começar, não esquece de dar o like, se inscrever no canal aqui do Colégio Adélia. Sem mais delongas, vamos lá para nossa aula. Então, pessoal, para ficar mais dinâmico, eu trouxe aqui para vocês uma questão, né? É uma questão inédita, eu que elaborei. Porém, eu elaborei me inspirando ali no modelo do Enem, que é a prova aí que a maior parte dos nossos estudantes vão prestar, né? E não só dos nossos, mas do Brasil. Então, vamos lá, ó. O Enem, ele gosta muito de questões interpretativas e questões interdisciplinares, né? Então, dentro ali da parte de ciências humanas e só tecnologias, você vai encontrar questões de história, de geografia, de sociologia, ciência política, antropologia, né? Porém, vai estar tudo misturado, né? Não é separadinho que nem é numa prova da Unicamp ou numa prova da FUVEST, né? O Enem ele já mistura tudo ali numa grande área. E as questões, algumas são específicas de uma matéria, mas muitas delas gostam de misturar conceitos, temas, né, que são abordados de forma transversal em todas elas, né? E é aí que a sociologia entra para te dar essa força. A sociologia, ela não tem tantas questões de sociologia, né, no Enem e nos outros vestibulares também não. Porém, sempre tem uma ou duas, e também é muito comum as questões de história, geografia, mobilizarem conceitos sociológicos. Então, a gente costuma trabalhar aqui no Colégio Adélia com a sociologia com uma disciplina que vai dar esse reforço para o aluno, para a aluna, né? Para ele, além de responder aquela uma, duas questões de sociologia, ele também ter uma capacidade para interpretar melhor a questão de história, interpretar melhor a questão de geografia, né? Dependendo do tema e também para ele fazer uma boa redação, porque muitas vezes as redações também trazem temas sociais, né? Temas históricos, temas geográficos, aí geralmente é algum tema de humanas. Então, a sociologia vai te ajudar também a fazer uma boa redação, interpretar bem o que a prova está pedindo e ter uma bagagem aí, ter um, um preparo para você fazer uma boa redação, né? Fazer uma escrita bem articulada, com bastante argumentos. E aí, no caso aqui, galera, aí eu trouxe uma questão de múltipla escolha mesmo, né? Então vai ser no modelo Enem, como eu falei. O Enem, ele sempre traz alguma coisa para você interpretar. Pode ser uma letra de música, pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, um texto, né? Ou muitas vezes ele até mistura duas coisas, né? Uma música com uma imagem, um texto com uma charge, né? Então ele gosta de trabalhar essa parte interpretativa do aluno. E aí, ó, eu trouxe um trecho aqui de uma música que fez bastante sucesso um tempo atrás, que chama Mama África, do artista Chico César, lançada em 1995. E aí, vou ler rapidamente aqui para vocês, o trecho é curtinho. Começa assim: Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. E aí, logo em seguida, nós temos aqui um gráfico, né? Então é uma questão que já está misturando aí dois tipos de documento, uma música e um gráfico. Esse gráfico a gente pode ver aí, ó, no título, domicílios chefiados por mulheres, entre parênteses, entre o total de domicílios, né? Então aqui
esses dados foram retirados do último censo populacional que o IBGE fez em 2022. E aqui a gente tem uma série histórica, que vai de 2012 até 2022. Então pega aí um intervalo de 10 anos. E nós podemos ver que em 2012, no primeiro ano da nossa série, 36% dos domicílios brasileiros eram chefiados por mulheres. E a gente pode observar também que essa proporção vai subindo até o ano de 2022, quando a gente chega a 51% dos domicílios chefiados por mulheres, né? E aí a gente tem até aqui uma observação que está escrito aqui na parte rosa, né? Falando o seguinte: chefe de família, segundo critérios estatísticos do IBGE, é a pessoa de referência ou responsável pelo domicílio, aquela reconhecida como principal responsável pelas decisões do lar, certo? E aí a gente passa para pergunta propriamente dita, né? Para o enunciado aqui, ó. A partir da canção e da análise do gráfico acima, conclui-se que... E nós temos as nossas alternativas, né? Então, conclui-se, letra A, que a sociedade brasileira é matriarcal. Letra B, que as mulheres só são chefes de família quando não há marido, né? Quando não há a figura de um homem. Letra C, que a castração simbólica dos homens foi naturalizada. Letra D, o patriarcado foi superado nas décadas mais recentes. Ou letra E, há protagonismo feminino em diferentes cenários familiares. E aí, como é que a gente pode interpretar essa questão, né, galera? Do que a gente precisaria, né? Que tipo de conceito, que tipo de conhecimento prévio a gente precisaria ter para responder? Em primeiro lugar, ó, vamos pelas alternativas mesmo, né? Ó. Aqui o enunciado, é muito importante que vocês percebam que todo enunciado ele traz um comando. No caso aqui, qual que é o nosso comando? É o verbo concluir-se, né? Está conjugado aqui, o verbo concluir. Conclui-se que. E vejam que essa questão, ela é uma questão que ela pede para você completar a frase. Uma questão muito comum no Enem. Então é sempre bom também você reler, a cada alternativa que você lê, você dá uma relida no enunciado para não se perder, não se confundir. Beleza? Então vamos começar aqui com a nossa primeira alternativa, que ela sugere que, interpretando a música e o gráfico em conjunto, a gente pode afirmar, pode concluir, né, que a sociedade brasileira é matriarcal. E aqui a gente já tem um conceito, né? Temos um conceito muito usado nas ciências sociais e nas ciências humanas de modo geral, que é o conceito de matriarcado. E se vocês repararem, na letra D ele traz um conceito análogo, que é o conceito de patriarcado, né? Inclusive essas duas alternativas elas estão sugerindo mais ou menos a mesma coisa. Na letra A ela está falando que a sociedade brasileira é matriarcal, e na letra D ela está falando que o patriarcado foi superado nas décadas mais recentes, né? E aí, vejam bem, o que é cada um desses conceitos, né? Vamos ir pelo conceito de patriarcado, né? Que é o mais comum, o mais usado aí ao longo das obras de sociologia, de história, etc. E aí, a partir dele, a gente consegue saber, né, o que é o matriarcado, porque um é o oposto do outro. Então, patriarcado, essa palavra, né, vem lá do grego antigo, de pater, que é pai. E a segunda parte da palavra, arcado, que vem de arquia, é governo, poder, né? Então, o poder do pai, o governo do pai. E aí, o que é um patriarcado? O patriarcado é uma sociedade na qual a família patriarcal, né, as famílias, a maior parte das famílias ali, ou as famílias mais poderosas, elas se organizam de uma forma na qual o pai tem o maior poder ali dentro daquele espaço doméstico. Então ele é o proprietário da casa, dos bens, inclusive dos outros membros da família. E esses outros membros da família, seja a esposa, os filhos, né, eles não podem contrariar, né, a vontade dessa autoridade que é o pai. E nesse tipo de sociedade, galera, quando a maior parte das famílias, ou pelo menos as famílias mais influentes, elas se organizam desse jeito, acaba se refletindo nos outros espaços, né? Então, se você
nasce e cresce, é criado numa família no qual você está acostumado a ter o pai ali como figura de autoridade, por associação, nos outros espaços que você vai considerar também que as figuras masculinas ali vão ser as autoridades maiores, quase que por instinto mesmo, né? Por que isso acontece, né, galera? Porque a família, vejam bem, a família é o grupo primário, é o grupo social primário, é o primeiro grupo social, o primeiro grupo de pessoas que o ser humano, que o indivíduo, ele vai ter contato assim que ele nasce. E por conta disso, é desse grupo que ele vai tirar, que ele vai construir, na verdade, né, todas as suas impressões, todas as suas noções sobre a vida, sobre a própria sociedade, sobre si mesmo, né, sobre as emoções. Então, por exemplo, se a pessoa nasce ali numa família que usa muita violência, que não tem muito amor ali, ela vai ter uma noção bem precária ali do que é o amor, às vezes até uma noção distorcida, né? E ela vai levar isso para as outras relações que ela vai ter com outras pessoas fora da família. Então, seguindo essa lógica, se a família daquela pessoa é patriarcal, muito provavelmente ela também vai levar isso para os outros espaços. É claro que sempre existem exceções, sempre tem algumas pessoas que questionam, mas a gente está falando aqui da tendência, né, do padrão que a sociedade vai estar seguindo, tendo exceções ou não. Então isso que é patriarcado. E por consequência, como matriarcado é o contrário disso, então o que é o matriarcado? Mater de mãe e arcado de arquia, de governo, então o poder da mãe. Então numa sociedade matriarcal é quando as mulheres têm mais poder, né? Como eu falei, a família é matriarcal, então as pessoas crescem nesse ambiente e levam para os outros ambientes. E aí, no caso do patriarcado, voltando, né? A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, da Grécia Antiga, né? Que era uma sociedade patriarcal, bem patriarcal, né? Que os homens eram a autoridade máxima dentro e fora da família, e por conta disso, nos espaços políticos, nos espaços de trabalho, só eles tinham a prerrogativa de mandar, de comandar, né? Na política, as mulheres não podiam nem participar, não podiam nem votar, nem se candidatar. Apenas os homens. Então, nessa conclusão que a questão está tentando levar para a gente. E analisando o gráfico, a gente pode até ser levado a pensar isso, né? Que a sociedade brasileira, ela é matriarcal, porque aqui na série histórica a gente está vendo que está crescendo, né, o número de domicílios chefiados por mulheres. Porém, né, pessoal, vocês precisam também lembrar da própria história do Brasil, né? Como é que é historicamente a família brasileira. E aí é o que eu falei para vocês no começo, né? A questão, ela vai ser interdisciplinar, então ela vai demandar que você mobilize os conhecimentos que você aprendeu na aula de história, mas também na aula de sociologia. Então essas duas disciplinas, elas vão se cruzar. Por mais que a pergunta não esteja questionando ali um conteúdo específico de história, né? O Brasil na escravidão, o Brasil no século XX, etc. Esse conhecimento vai te ajudar a evitar um mal-entendido, um engano ali na hora de assinalar a sua pergunta, né? Porém, ó, a música, ela já mostra pra gente que não é bem assim, né? Porque aqui na música ele tá falando o quê? Ele tá falando de uma família na qual a mãe só tem a mãe, na verdade, não tem nem a figura do pai, né? É o que a gente chama hoje das mães solteiras, né? Ou as mães solo, que muita gente fala na internet, em que é um tipo de família muito comum aqui no Brasil, não é de hoje, né? Já é uma coisa histórica também. Então, o gráfico e a música, eles estão numa pequena contradição, assim, que não é tão grande, que a gente já vai ver que, na verdade, eles estão alinhados. Mas, para essas duas alternativas que a gente viu aqui, a letra A e a letra D, fica uma contradição aqui, né? A música fala uma coisa, o gráfico fala outra. Então, já é um motivo suficiente para a gente não considerar tanto essas questões como questões aí potencialmente corretas, né?
Já a segunda alternativa, e aí vamos para a letra B, para ver se ela tem algum potencial para gente, ó. Conclui-se que mulheres só são chefes de famílias quando não há marido. Então só a mulher só manda ali naquela família, ela só é a autoridade, ela só é a tomadora de decisões se não tiver um marido. No caso aqui, o gráfico e a música não nos permite chegarem nessa conclusão. Eles não excluem essa alternativa. É uma alternativa assim que, pelo que foi apresentado, ela não está certa, não está errada, ela está meio que num limbo, né? Considerando o que a questão trouxe. Ou seja, para sair desse limbo, você vai ter que recordar o que você estudou nas aulas, estudou em casa, fazendo a sua revisão antes da prova. E aí, nas aulas de geografia, mas também de sociologia, a gente vai recorrer muito, galera, aos dados do IBGE, né? Principalmente os dados do censo. Então, a gente tem alguns dados aqui. Por exemplo, ó, no Brasil, a gente sabe que no ano de 2022, a gente estava com 72 milhões, mais ou menos, aí, né, de domicílios no Brasil. E a média, né, o número médio de pessoas morando em cada domicílio era de 2,8 moradores. E aí a gente tem algumas especificações aqui, ó. 16% desses domicílios era de uma só pessoa, 27% era de duas, 27% também eram com três, 19% com 4 pessoas, 7% 5 pessoas, 4% 6 pessoas ou mais. Então a gente vê aqui, galera, que o grosso das famílias brasileiras estão ali entre 2 e 4 pessoas, né? A maior parte delas. Então já fiquem com isso na cabeça. Em segundo lugar, ó, esse outro gráfico já mostra pra gente aqui, ó, um retrato do país. Pouco mais de 1/4 das famílias são de casais heterossexuais com filhos. Então aqui já tem uma outra disposição, né? Então 27% dos casais das famílias são compostas por casais heterossexuais com filho, ou seja, um pai homem, uma mulher mulher e um filho. Em segundo lugar aqui, ó, 22% das famílias brasileiras são compostas ou por um pai com os filhos ou por uma mãe com os filhos, ou seja, um pai e uma mãe solo ali, né, solteiro. E 12% são pessoas que moram sozinhas, 6% casais sem filhos e 5% pessoas que moram com outras pessoas que não familiares. Então aquele pessoal que vai morar com amigo, está fazendo faculdade, quer fazer a república, a fraternidade, ou trabalham juntos e decidem alugar um mesmo apartamento, enfim, pessoas que não são parentes, né? Mas que pela relação de amizade ou conveniência acaba morando junto. E por fim aqui a gente tem os casais homossexuais, né? Então, que são casais, né, compostos por duas pessoas do mesmo gênero com um filho. E aí no caso são 2%, né, das famílias. Mais uma coisa que vai ajudar a gente aqui, ó, o próximo gráfico, que já traz uma outra disposição, ó, espécie de unidade doméstica por gênero em porcentagens. E aí eu vou pedir para vocês se concentrarem aqui no centro, ó, nesse aqui que está maior, o nuclear. Então, o que é a família nuclear? A família nuclear é aquela família mais tradicional que a gente tem, um casal com ou sem filhos, né? Independente de ser casal heterossexual ou homossexual, né? Se tem um casal com ou sem filhos, a gente chama de família nuclear. E aí, ó, domicílio de casal com ou sem filho inclui também os monoparentais. Então aqui também ele acoplou, ele somou aqui nessa parte também as famílias de mãe solo, pai solo, né? Porque o que é o nuclear, galera? O nuclear é o pai e o filho ali, né? O núcleo familiar. Então tem os casais, mas também as famílias que são solo ali, né? A mãe solo, o pai solo. Que são, juntando esses dois, que no outro gráfico a gente viu que são os dois modelos de família mais comum no Brasil, né? A gente tem aqui a maioria dos domicílios. E aí, ó, em rosa a gente tem os domicílios que tem mulheres, tá? Sendo casais ou não. E os domicílios que tem homens, sendo casal ou não. E em laranja a gente tem aqui
o total, né? Isso tudo junto. Então, os dois juntos dão ali quase 66%, né? Famílias com casal e famílias de mãe e pai solo. E desses 66%, olha lá, 32,8% são chefiados por mulheres. Então, 1/3 das famílias nucleares são chefiados por mulheres. A maior parte não é, 2/3. Ou seja, já quebra, né? Já ajuda a gente a eliminar aquela alternativa B também, ó. Vamos voltar lá. As mulheres só são chefes de família quando não há marido. Então, no gráfico, a gente vê claramente que ele, como ele misturou aqui, ó, tem essa intersecção, né? Então, a gente, pela matemática aqui da coisa, a gente consegue perceber que, mesmo nesses domicílios onde tem homens, né? Pelo menos em uma parte deles, as mulheres são chefes, né? Pelo menos a uma parte, né? Não a maioria, não metade, mas uma parte ali, uma parte significativa, né? Então, não dá pra gente escolher aí a alternativa B. Beleza? A C, a castração simbólica dos homens foi naturalizada. Então, aqui já é uma questão, uma alternativa que ela tá aqui, galera, para despistar vocês. Ela não tem muito nada a ver com nada aqui, entendeu? Então, de vez em quando, a prova, o Enem, o vestibular, eles vão tentar mexer com a cabeça de vocês, botando uma coisa ali que pode até ter algum sentido, mas se você pensa uma, duas, você pensa 3 vezes ali, você vê que não tem nada a ver com nada, é pura abobrinha. Então, aqui ele queria induzir você a pensar, você viu o gráfico lá. As mulheres estão cada vez mais chefiando cada vez mais famílias. Então os homens eles estão perdendo poder, tá virando normal. Em muitas sociedades os homens eles consideram a sua capacidade de ter muitos filhos um sintoma, né, uma expressão da sua masculinidade. Então o que seria a castração simbólica? É coisas que vão rolando na sociedade, comportamentos e tal, que vão minando essa masculinidade do homem, né? Vai deteriorando essa masculinidade. O que não necessariamente é verdade, né? Só o fato da mulher virar a chefe da casa ali não necessariamente vai afetar a masculinidade daquele homem, né? Então aqui é uma alternativa que está tentando despistar vocês ali do caminho correto, certo? A D a gente já eliminou junto com a A, né, no começo, então sobrou o quê? Sobrou a letra E, que de fato é a nossa alternativa correta, ó. Que o que a gente pode concluir com a música e com o gráfico? Há protagonismo feminino em diferentes cenários familiares. E a gente se vê numa próxima. Não esquece de se inscrever, não esquece de dar o like e conferir aí os nossos próximos vídeos que vai ter de todas as disciplinas. É isso. Falou, pessoal!